Graça e paz a todos. É muita alegria estar aqui mais uma vez para poder compartilhar um conhecimento escriturístico com vocês. Na aula passada a gente iniciou nossa playlist sobre a doutrina das Escrituras Sagradas. E hoje a gente vai dar continuidade com o estudo que a gente estava fazendo. E o tema proposto vai ser a necessidade das Escrituras Sagradas. O porquê ela é importante para as nossas vidas. O porquê devemos ler, o porquê devemos estudar as Escrituras Sagradas. Porque esse livro que temos na mão, como a gente viu na aula passada, a Bíblia é um conjunto de livros, como se fosse uma biblioteca, a qual reúne esses livros para que a gente possa ter o amplo total dos assuntos bíblicos inspirados pelo Espírito Santo. Mas qual que é a necessidade disso aqui? Por que devemos ler? Por que devemos estudar? Por que temos isso aqui nas nossas mãos? A gente vai ver nesse estudo que estamos fazendo. E hoje o tema proposto, como vocês mesmos estão vendo, é a necessidade das Escrituras Sagradas, e a gente vai iniciar agora com esses textos. Só tem esse slide que a gente vai trabalhar em cima, então a gente vai ler todos esses textos para vocês entenderem o porquê é necessário estudarmos, é necessário a gente ler a Bíblia, ok? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Então, a gente vai começar o nosso estudo. Desculpa pela interferência do cabo. Vou tentar arrumar aqui. Mas a gente tem aqui então a Bíblia necessária para conhecer o Evangelho. A gente tem alguns textos aqui, Romanos capítulo 10, verso 13 ao 17. Creio que não vai atrapalhar essa interferência aqui no microfone, mas vamos lá. Romanos capítulo 10, verso 13 ao 17, fala uma coisa interessante para nós, para a gente saber de onde vem a fé. Quando a gente vê uma pessoa convertida pelo Espírito Santo, essa fé ela tem que vir de algum lugar, de algum meio. Vamos ler aqui então. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? E aqui vem o ápice desse texto. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então percebemos que a fé a qual os pecadores acabam tendo, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então por que a Bíblia é necessária? Ela é necessária para que venhamos conhecer o Evangelho de Cristo, ok? Vamos para mais um texto, que é João 14,6. Dá para saber de cor? Que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que para você conhecer a Cristo, você precisa conhecer as Escrituras Sagradas. Porque como que você vai saber que a gente é destituído da glória de Deus, necessitado da sua misericórdia e graça, necessitado da salvação de Cristo, se a gente não tem o conhecimento do próprio Cristo? Por mais que todos os homens sejam religiosos, e eu falo não só quem segue uma religião, mas até mesmo os ateus, eles seguem uma fé astronômica, astrofísica, da ciência, mas eu estou dizendo que precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Cristo, e através das Escrituras Sagradas, através da leitura e estudo, a gente percebe que Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida,
e isso nos leva ao Pai, porque Ele é o nosso mediador. Não há outro homem além de Cristo que é o nosso mediador. E esse texto, ele trabalha exatamente essa questão. E a gente tem outro texto aqui então, Atos, no capítulo 4, verso 12, a qual o texto nos fala da seguinte forma. Capítulo 4 de Atos, no versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então percebemos que não há outro nome a qual devemos invocar e sermos salvos, além do nome de Cristo. Essa é a ideia. Cristo, Ele é a salvação. Ele que se entregou. Mas você só vai poder saber de fato disso se você ouvir uma pregação. E essa pregação, ela tem que ser baseada no quê? Ela tem que ser baseada nos escritos bíblicos. Por quê? Porque lá que é a fonte da necessidade humana de conhecer o Criador. Essa que é a ideia. E temos um texto aqui, para a gente fechar esse primeiro ponto, que vai nos dar exatamente o cerne de todo esse estudo, que Cristo é o nosso mediador. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5 ao 6. 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5, ok? No verso 5 ao 6, a qual o texto fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Verso 6. O qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que se entregou, Ele se fez maldito por nós. Porque todo aquele que morre no madeiro, ele é maldito, ele se entrega, expia os nossos pecados e propicia os nossos pecados, tornando-se assim o nosso sumo sacerdote perfeito, porque Ele mesmo faz essa mediação entre nós e Deus. Ele mesmo trouxe um sacrifício eficaz na cruz do Calvário, que foi Ele mesmo, e isso nos dá salvação. Só que você só vai saber disso pela necessidade de estudar e ler as Escrituras Sagradas. Esse é o primeiro ponto. A Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, porque através da Bíblia conhecemos toda a história da redenção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vai tratar é a Bíblia necessária para sustentar a fé. Como a gente leu em Romanos no capítulo 10, a fé ela é dada pelo ouvir da pregação, e nisso a gente não pode apenas nos conformarmos, ficar no conformismo da ideia de eu ouvi o Evangelho, estou tranquilo. Não. A fé ela precisa ser sustentada. E a gente vai ler um livro, um texto aqui interessante, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que vai nos dar esse up no nosso aprendizado aqui. Capítulo 8, no verso 3, o texto diz: sim, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu, nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Interessante notar que, se vocês perceberem, aqui tem um texto de Mateus, capítulo 4, verso 4. Exatamente o texto de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, Jesus fala ao Satanás que nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o homem, ele não vive só do material, ele vive do imaterial, do espiritual. A gente alimenta o nosso corpo, mas a gente precisa alimentar muito mais a nossa alma, porque é dela que temos a vida, é nela que realmente sofremos o ato regenerador do Espírito
E interessante que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não estou falando que a matéria é má, eu não estou falando que esse corpo aqui é mau. Pelo contrário, a gente precisa entender que a santificação não vem do exterior, do de fora para o interior, de dentro, mas é o contrário, do interior para o exterior. Precisa ser modificado o seu íntimo, o seu interior, para depois o seu exterior, porque você vai manifestar aquilo que a sua essência é. A essência, ela é ruim, mas quando ela é regenerada pelo Espírito Santo, ela acaba tendo uma capacidade boa. Ela tem uma capacidade boa pelo poder libertador do Espírito Santo, e nisso a manifestação que você terá será uma manifestação segundo o que o Espírito Santo deseja, que é o quê? Coisas boas. E esse texto é o quê? Fazermos a vontade do Pai. E vamos ler ainda em Deuteronômio, no capítulo 32, verso 47, que vai nos dizer o seguinte. Deuteronômio, capítulo 32, verso 47. O texto nos diz: porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Interessante que nesse texto aqui fala que essas palavras não é vã. Essas palavras são palavras de vida. Palavras de vida, a qual não é apenas a matéria aqui posta, esse pedaço de carne posto, mas é a sua vida espiritual. A gente se preocupa muito na formosura, a gente se preocupa muito no nosso bem-estar, mas a gente não se preocupa muito com a vida espiritual. A vida espiritual, ela não é uma vida apenas de sobrenatural, há uma racionalidade da vida espiritual. Porque você está na igreja, você acredita no Ser Supremo, Criador dos céus e da terra, isso não é você acreditar no sobrenatural apenas, mas isso é uma forma racional de acreditar. Seria uma forma muito racional de ver que de fato há um Ser soberano, Criador, sustentador e mantenedor de tudo. Aquele que guia toda a história. Então, a vida espiritual é a palavra de Deus nos traz essa vida, nos traz esse propósito. Você acaba sabendo o propósito para que você foi criado, você acaba sabendo que de fato é para você fazer, e não apenas meramente uma rotina cotidiana que você tem, vou para os cultos, eu tenho que orar, eu tenho que abrir, mó contexto chato. Não é isso. Isso aqui que temos que fazer, ele tem que partir da essência. É da essência que de fato ocorre toda a manifestação do nosso corpo. Então, se você não é em essência, toma cuidado, ore, porque você só pode de fato agradar a Deus se você for transformado pelo interior, e não apenas por meros atos exteriores, que isso não vai te levar para o céu. Mateus capítulo 4, verso 4, já falei que é da tentação de Jesus, a qual Jesus, o próprio Satanás fala para Jesus transformar aquelas pedras em pães, e nisso Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus acaba falando isso para refutar essa teologia podre de Satanás, que a gente vê muito impregnado por aí afora, essa teologia satânica, podre, horrível, de enganar os irmãos. A gente vê muito isso por aí. E interessante que isso aqui é um exemplo claro de como devemos vencer a tentação. Isso aqui é um exemplo claro de que, de fato, devemos usar a palavra de Deus no seu devido contexto, interpretado corretamente, para a gente poder refutar essas afrontas satânicas. É isso que Jesus nos dá esse exemplo. O microfone acabou parando aqui, então, graças a Deus. Então, a gente deve fazer a mesma coisa que Jesus. Mas aí que está um ponto interessante que eu devo tratar aqui com vocês. Como que a gente vai refutar se a gente não tem estudo bíblico, se a gente não gosta de estudar, não gosta de ler? Como?
que eu vou falar que Deus é criador de tudo, sendo que nem sequer eu li o Gênesis? Como que eu posso falar que Jesus, ele é Deus, ele é 100% Deus e 100% homem, sendo que eu nunca estudei sobre isso? Como que eu posso falar que esse texto aqui realmente é uma tentação, sendo que nem sequer eu li o capítulo 4 de Mateus, sabendo que há um respaldo em Lucas 4, Marcos 1, João 1 também fala, bem rápido lá, João dá uma fala, Marcos também. Como eu vou saber tudo isso aí? Sendo que eu não tenho uma base sustentativa, sendo que eu não leio, sendo que eu não busco, sendo que eu não faço nada. Como que o Espírito Santo vai te fazer lembrar se você não tem conteúdo na cabeça? Como eu posso vir aqui na frente, ter a ousadia, a audácia de vir aqui na frente, falar uma coisa, sendo que eu não tenho conteúdo? Eu vou falar o quê? Mesma coisa é pregação. Como que um pregador, ele fala que Deus está revelando o texto que ele vai pregar à noite? Como isso? Não entendo. Como que o Espírito Santo vai fazer ele lembrar de uma coisa que ele não tem? Como que eu vou lembrar que eu moro em São Paulo se eu nunca morei em São Paulo? Como que eu vou lembrar do Paraná, que eu morei quase 10 anos no Paraná, se eu nunca fui para o Paraná? Eu lembro do Rio Grande do Sul. Nunca fui para o Rio Grande do Sul. Como que eu vou lembrar de lá? Mesma coisa. Por isso que devemos estudar e ler as Escrituras Sagradas. Há necessidade disso. Igual esse segundo tópico fala, a Bíblia é necessária para sustentar a fé. E é dela que de fato sustentamos a nossa fé. É dela. Como que você vai alimentar a sua alma, a sua fé, se a gente não estuda? Como que eu posso alimentar a minha fé se eu, Gustavo, eu não tiro algumas horas de leitura e estudo? Como? Como que eu negligencio algo tão importante? Se eu falo que isso aqui é a palavra de Deus, por que eu negligencio a palavra de Deus? Ora, João 5,39 fala, a vida eterna é esta, que devemos examinar as Escrituras, porque é delas que testifica de Cristo e é delas que tem uma vida eterna. É isso. Examinando as Escrituras Sagradas, temos a vida eterna no já. E ela vai ser concretizada no depois. Mas a vida eterna começa aqui no agora. Se você é cristão, você professa uma fé cristã, está lá em Cristo Jesus, sua vida eterna, ela começa no já. Mas esse já é baseado no examinamento das Escrituras, no examinar as Escrituras Sagradas. Essa é a ideia. Então Jesus ele deixa um exemplo muito claro disso aqui. E para a gente encerrar esse segundo tópico, vamos trabalhar 1 Pedro. O que o apóstolo Pedro fala no seu livro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 ao 25, depois do capítulo 2, verso 2. E o texto diz, tendo renascido, não da semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus, ela é a palavra que permanece. É essa palavra que te traz vida, e vida com abundância. É essa palavra que te traz sustento. Se você está em pé até hoje, é a palavra de Deus que te mantém e te sustenta de pé. É por meio dela que a gente foi evangelizado. É por meio dela que devemos manter a nossa sustentabilidade. Não é por outra coisa. Não é por misticismo, não é por experiências espirituais. E até as experiências espirituais, elas têm que estar baseadas no texto bíblico. Ela tem que estar, porque se ela não estiver baseada no texto bíblico, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes não é Deus, é o próprio diabo te enganando. E ele engana, mas engana muito bem. A palavra de Deus é que permanece, e é através dela que ela sustenta a nossa fé. E vamos encerrar esse segundo tópico, lendo o capítulo 2, verso 2 de Pedro, a qual o apóstolo diz assim: desejai como meninos
recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Eu vou ler novamente esse texto aqui, porque esse texto aqui ele fala uma coisa que confronta, mas confronta muito. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Irmãos, no meu evangelho a gente tem pessoas que estão na igreja há 30 a 40 anos e essas pessoas ela continuam a mesma coisa. Pessoas com 40 anos de evangelho, elas nunca sequer leram a Bíblia inteira. Pessoas com 40 anos que a cabeça está assim, um oco e fechada. É engraçado que é um oco fechado, bem pequeno, sabe? Aquela coisa horrível. E não conheceram o ápice do evangelho, não conheceram a liberdade que de fato em Cristo temos. A pessoa vive debaixo de leis impostas pelos homens e diz que aquilo é baseado nas escrituras, que é inspirado. Não é. Pessoas que ainda, por mais que estejam 40 anos no evangelho, estão no leite, na papinha. Gente, papinha é para quem está iniciando o evangelho agora. Para quem tem mais de um ano na igreja, já deve receber feijoada, alimento sólido, para saber a profundidade desse saber maravilhoso que é as Escrituras Sagradas. Não é com leite, é com feijoada que deve ser dada a essas pessoas. Se eu estou com 20 anos agora, aí eu nasci no berço evangélico, mas a minha conversão de fato foi em 2017. Que não é porque é filho de crentinho que crentinho é. Não, filho de crentinho é capetinha que precisa ser convertido pelo Espírito Santo. É capeta mesmo. Precisa ser convertido pelo Espírito Santo. Até porque está na igreja e está convertido. E de lá para cá, se eu não buscasse, eu ia ficar com a minha mente assim, ó. Aquela coisa minúscula, oca, sem nada, carregando tradições, carregando legalismo, carregando tudo que não presta, tudo que é teoria de conspiração, tudo que é teoria de doideira toda. Mas e aí? Eu ia estar dando leitinho ainda, tinha que receber, olha, Cristo é aquele que morreu na cruz por você. Tem que avançar, temos que progredir no Evangelho, temos que passar por um processo de progressão. Não só no conhecimento teórico das Escrituras Sagradas, mas no conhecimento experiencial, através das experiências que temos com Deus, através da oração, da leitura e estudo, de uma vida em adoração. Tudo que fazemos tem que estar em oração. É disso que parte o progresso em Cristo que devemos ter. E nisso a gente vai estar tendo um alimento mais sólido, não um alimento líquido. Os senhores entendem? Essa é a ideia. Temos que progredir, não ficar no casulo preso. Temos que sair do casulo, do conformismo e ir para o alimento sólido. Caminhar, progredir. Por isso que as Escrituras Sagradas ela é necessária para sustentar a nossa fé. Porque é até mesmo por meio dela que progredimos em Cristo. É por meio dela que temos uma experiência maior com Cristo. É por meio dela que temos de fato a convicção da nossa salvação. Porque por mais que somos confrontados pela palavra de Deus, ao mesmo tempo o Espírito Santo testifica: ei, meu servo, você é um salvo, porque eu te salvei. Não porque você tem mérito, mas pela graça e misericórdia do Pai. É disso que precisamos. E é disso que a Bíblia fala, da necessidade de sustentarmos a nossa fé pela palavra de Deus. E esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro.
A Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Olha, irmãos, quantas pessoas elas têm apenas orado, mas a vontade de Deus é essa. Como que você sabe que a vontade de Deus é essa, se você não lê a Bíblia? Como? Há exceções, de fato, há exceções de Deus falar com o povo através da mente. Deus fala aqui na mente da pessoa, tem como até mesmo Deus usar um instrumento dele para falar com você, mas é exceção, é exceção. Como que você vai saber de fato a vontade de Deus se você não lê a Bíblia? Como que eu, Gustavo, vou saber a vontade de Deus se eu não pego nem a Bíblia? Eu só pego a Bíblia só para... Estou num culto, vou abrir a Bíblia lá. Não, gente, não. A vontade de Deus, ela só é manifesta na nossa vida se a gente saber dela. E como que a gente vai saber se a gente não tem conhecimento? Como que a gente vai saber se a gente não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não sabe o que de fato o texto quis dizer? Mas Gustavo, eu tenho uma dificuldade de estudar a Bíblia. Tudo bem, mas estude. Isso não quer dizer que você deve viver num casulo preso. Eu, por exemplo, sou ruim em matemática, mas não é porque eu sou ruim em matemática que eu devo ficar num casulo preso e não estudar matemática, para saber pelo menos o básico. E qual que é o básico do Evangelho? É você conhecer o seu próprio Deus. É isso, é você conhecer o seu próprio Deus. Mas como que você vai conhecer o seu próprio Deus se a gente não estuda? João 17,3 fala que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Ti só. Como que de fato iremos conhecer a Deus se a gente não analisa as Escrituras, se a gente não examina as Escrituras Sagradas? Porque é dela que temos a vida eterna, e é dela que testifica de Cristo, é dela que testifica de Deus, do Espírito Santo, é dela que mostra que somos miseráveis, podres, lixo. É delas. Não é de um livro qualquer, não é de uma mera literatura histórica, não. É pela própria palavra de Deus que temos essa convicção, que temos esse conhecimento. Por isso que a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Vamos ler alguns textos. Aqui tem muitos textos mesmo. Eu vou pegar alguns, Jeremias 17:9, porque realmente tem muito texto aqui que eu coloquei. A gente vai ler alguns deles e quando vocês estiverem ouvindo esse vídeo, vai na sua casa, senta direitinho, pega a Bíblia, abre todos esses textos para vocês acabarem sabendo. Vamos ler Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Gente, a mente do ser humano é uma máquina de ilusão. É uma máquina de levar nós ao inferno. O que a gente tem aqui, o coração aqui está falando mais dos sentimentos, do intelecto. Isso nos leva à perdição. Por quê? Porque é enganoso o coração do homem. O coração do homem, de fato, não tem um discernimento apropriado de certas situações, e ele engana a gente de tal forma que a gente acha que está certo, mas estamos errados. Por isso que devemos conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas para saber a vontade dele. Por isso que a Bíblia é necessária para o conhecimento seguro da vontade de Deus, porque daí a gente sabe o que de fato Deus quer para nossas vidas. Não é um mero sentimento emocional que temos, que é de fato Deus ali falando que devemos fazer, ou alguma coisa do gênero. Não. É através do conhecimento das Escrituras Sagradas que sabemos o que de fato Deus quer fazer. Então, vamos ler mais um texto, Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera, para esse imundo. Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor.
Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Nossa, gente, me perdoe. Eu estava lendo o capítulo 14, literalmente. Mas interessante que, com base nessa passagem, a gente pode tirar também um exemplo claro disso aqui. Se você tem conhecimento das Escrituras Sagradas, isso não foi em vão esse texto, isso não foi em vão. Se você tem conhecimento, se eu tenho conhecimento das Escrituras Sagradas, e a gente sabe que determinadas práticas, ela não é pecaminosa e ela não acaba atingindo a nossa salvação, ela é coisa secundária, não é coisa primordial, e a gente sabe que essas práticas podem causar escândalo para o nosso próximo, para que fazer? Se a gente tem um conhecimento de fato aquilo não é pecaminoso, se Deus te mostrou através da Bíblia, por que você vai se fazer uma pedra de tropeço na vida do teu irmão para fazer ele pecar? Para quê? Para quê? Para que você vai se tornar um satanás na vida da pessoa? Um opositor, aquele que não ajuda, aquele que se opõe, aquele que, em lugar de ajudar, está lá para atrapalhar. Para quê? Para quê? Se abstenha das suas vontades, por mais que você saiba que aquilo não é pecaminoso, mas se você sabe que aquele ato, aquela sua fala faz teu irmão pecar, se abstenha, não faça. Isso envolve a necessidade de conhecer as Escrituras Sagradas. Isso envolve. E esse irmãozinho fraco na fé, a qual Paulo trata, Romanos 14, também no capítulo 15, é o irmãozinho que ele não conheceu ainda o verdadeiro Evangelho. Ele não parou para estudar a Bíblia de fato, para saber o que de fato é errado e o que é certo. Muitas das coisas ele acha que é errado, mas muitas das coisas que ele acha que é errado, às vezes não é. Mas não faça ele pecar. Ajude ele com o conhecimento. Sente com ele, converse com ele. Irmãozinho, vamos estudar a Bíblia? Vamos progredir na fé em Cristo para a gente poder chegar no céu juntos, glorificando e adorando o nosso Criador para todos sempre. Não é melhor assim? Por isso que a Bíblia é necessária para o conhecimento da vontade de Deus. Agora vamos ler de fato o texto que está aqui no telão. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Na mente do ser humano há algo que testifica da criação, que há algo que testifica que há um Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Só que esse testificar, que é um comprovar, está comprovando que é um ser supremo, isso de fato todos têm. Só que o problema é, a vontade de Deus, ela tem que ser conhecida. Porque, como a gente leu em Jeremias, o ser humano ele tem um coração enganoso, engana. Por mais que o seu cérebro testifica que há um Deus, que comprova que há um Deus, a gente precisa conhecer esse Deus e a sua vontade. É a mesma coisa da adoração. Todo ser humano ele foi feito para adorar. Mas a ideia é, será que Deus recebe toda a adoração? Ou será que a gente está fazendo errado? O que acontece? Ora, para a gente adorar verdadeiramente a Deus e Deus receber a nossa adoração, a gente precisa conhecer a Deus e a sua vontade. A gente precisa conhecer o que Deus quer. Não é nós que estabelecemos o culto a Deus da maneira que bem entendemos. Não pode ser alguma. É Deus que estabelece a maneira correta de adorar a Ele. A gente encontra isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não há essa ideia de que eu faço aquilo que eu bem entender. Você pode fazer, mas isso não é correto, você está pecando. Tem muita gente que peca até no meio do culto. No lugar de estar ali, o Espírito em verdade, se assemelhando a Cristo, se assemelhando na divindade adorada que é Cristo Jesus encarnado, está lá.
sobre eles, para a gente saber de fato o que a palavra de Deus quer dizer. É muito gratificante, é cansativo, é difícil, lógico. Quem disse que é fácil? Mas é gratificante, traz sustento à alma. Olha que interessante o que 1 Coríntios capítulo 8, no verso 10 fala. Porque se alguém te vir a ti que tem ciência, reclinado à mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Preste atenção, porque se alguém te vir a ti que tem ciência, reclinando a mesa em templo de ídolos, não será induzido, sendo a sua consciência fraca a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, pela tua ciência, pois parece aquele que é fraco, teu irmão por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo-lhes a consciência quando fraca, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida fizer tropeçar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para não servir de tropeço a meu irmão. Isso aí tem a ver com aquilo que eu falei anteriormente, de Romanos 14, que a gente acabou de ler. Foi o texto que eu li errado. É essa a ideia. Tem coisas que, de fato, ele não é pecado. Mas tem coisas também que, de fato, não é muito legal. Por exemplo, eu não tenho preconceito com nenhuma outra religião, mas se você sabe que aquele manjar ali está sendo oferecido para algum orixá, alguma coisa do tipo, que é um demônio por trás disso tudo, para que você vai comer? Para quê? Para quê? Entende? Para quê? Para que você vai comer? Tem lógica você comer aquilo? Para quê? Se você está naquela festa lá de São João, que aumentou a lateira da bexiga, para quê? Para que você vai comer? Por que você vai se assentar na roda dos escarnecedores? Para quê? Além disso ser algo terrível, você vai causar escândalos. Agora, lógico, quando você sabe que aquilo é oferecido a ídolos, você não deve comer. Agora, se você não sabe, você pode comer. Mas tem determinados alimentos que, para alguns, vai causar escândalo para você. Algumas bebidas vai causar escândalo. Nisso, tem que se abster. Para quê? Para não causar escândalo para outras pessoas. Depois eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre essas ideias. Vamos ler mais um texto, que vai ser 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, verso 2, para a gente ganhar tempo. O texto fala: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Tem pessoas que, naquele primeiro século, que eles faziam uma separação, uma dicotomia, profano, santo. Tem determinadas coisas que são santas e determinadas coisas que são profanas. Por exemplo, há muito tempo as pessoas viam a ideia do sexo como algo profano, algo realmente que não era puro perante Deus. Então o que eles fizeram? Eles proporam o celibatário. Você vê durante toda a história da igreja homens que viveram no celibatário, não porque de fato tinham um dom do celibatário, mas
pessoas que viam essa prática totalmente profana. Da mesma forma, tinha pessoas que viam alimentações profanas e não santas. E isso causou um contrito muito grande durante todo o período histórico, desde os primeiros séculos em diante. E interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê totalmente ao contrário dessas coisas. A gente vê que tem coisas que são fábulas, tem coisas que são mito, lendas, e são introduzidas no nosso meio. Eu não tenho tempo de decorrer todo o texto aqui, mas a palavra, ela é uma palavra que de fato, ela te ajuda a te libertar disso. Ela te ajuda, porque daí você vai ver umas coisas que fala, caramba, antigamente eu achava que isso aqui era pecado, antigamente eu achava que isso aqui era profano. Mas não há essa dicotomia entre profano e santo. Toda a sua vida, ela tem que ser santa. Tudo é santificado por Deus, tudo. Deus que instituiu essas coisas, não foi o Satanás que instituiu. Foi o próprio Deus que falou, crescer e multiplicai. Como que vai crescer e multiplicar a sociedade, desde Adão até para cá, sem um ato sexual? Como que a gente vai se alimentar? Como que a gente vai encher a nossa barriga se a gente não comer carne, se a gente não comer os alfaces, os legumes, verduras? Como que a gente vai... Como? Se às vezes, dependendo da cultura que você vive, dependendo da tradição que você vive, aquilo é tão pecaminoso quanto um olhar cobiçoso. Como? Então tem coisas que é assim, gente. Tem coisas que o Evangelho liberta disso tudo. Por isso que há a necessidade de conhecer a vontade de Deus. Agora vamos para mais um texto aqui. Eu vou ler mais alguns, para a gente poder estar ensinando esse tópico. Eu vou deixar Deuteronômio, capítulo 29, verso 29 por último, porque ele fala uma coisa interessante. Mas vamos ler Salmos. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ler mais um texto aqui, que eu vou englobar tudo isso aqui junto. Vamos ler agora o capítulo 119 de Salmos. 119, verso 1, a qual o texto fala: bem-aventurados que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Vamos lá, 1 João 5,3, para a gente encerrar esse tópico aqui, e a gente pode ir para o último. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Agora vamos ler mais um texto aqui, aproveitar então, Tito 1,15, vou englobar aqui tudo, e a gente vai falar por cima. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro, antes tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. A gente leu vários textos que falam sobre a questão de estudarmos as Escrituras, meditar na lei, andar na lei, cumprir o mandamento, guardar o mandamento. Mas o que é o mandamento? O que é a lei? A lei é isso aqui, gente. A Bíblia. É isso aqui que de fato é o que devemos saber, meditar de noite e fazer tudo certinho. É isso aqui. Aqui que a gente vai conhecer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que a gente venha ser obedientes. A obediência vai fazer com que venhamos estar submissos à vontade do nosso Criador. Mas para você saber que tem que ser obediente, o que deve fazer para ser um obediente é através do conhecimento escriturístico que tanto a gente fala. Através desse conhecimento escriturístico a gente é obediente a Deus. E Tiago fala que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, porque até os demônios são crentes. Porque creem e tremem. Devemos ser cristãos e temer, não tremer, temer a Deus.
respeitar a Deus e não ter medo de Deus. Tremer, medo, temer, respeito. É isso que devemos fazer. E vamos ler o último texto aqui, que aí eu vou fechar com chave de ouro essa parte aqui, que é um texto bastante interessante para algumas questões, que ele fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. A gente leu que devemos ler a Bíblia, devemos estudar, devemos obedecê-la, mas tem coisas que a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Por quê? Porque está encoberto por Deus. É só Deus que pode saber. Porque a nossa mente finita, a nossa mente limitada, ela não tem capacidade intelectual para poder compreender determinadas coisas. Por exemplo, a Trindade. Como que pode, em essência, ser Deus, ao mesmo tempo existir três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas umas da outra, mas não são três deuses, são apenas um Deus? Como, gente? Cristo Jesus, ele é a segunda pessoa da Trindade, né? Cristo Jesus, ele é 100% Deus. Quando ele veio à Terra, ele não deixou de ser Deus. Ele apenas limitou-se na natureza humana, encarnou-se como homem. Nisso ele se torna 100% homem e 100% Deus, tendo duas naturezas, e essas duas naturezas não se confundem, mas estão assim. E ele viveu pela Terra sendo totalmente homem e totalmente Deus. Mas ele exerceu o seu ministério como homem e não como Deus. Como que a gente vai entender isso aqui? Como? Será que a antropologia, a ontologia, a psicologia, os filósofos, os teólogos, eles conseguem explicar isso? Não conseguem. Isso está encoberto na mente de Deus. Isso é muito para nós. Nossa limitação é muito grande, irmãos. A nossa limitação é tão pouca. Mas a maioria das coisas que devemos saber está registrada nas Escrituras Sagradas. Dessas devemos estar estudando, meditando, se aprofundando para saber de fato qual que é a vontade soberana e infalível do nosso Criador. Então, medite na lei, faça igual a vaca, come, mastiga lá o pasto, ingere, regurgita, mastiga, ingere, regurgita, mastiga, ingere, regurgita, mastiga, ingere, regurgita. Faça a mesma coisa que a vaca. Não estou falando para vocês comer a Bíblia. Estou falando para vocês estudarem. Lê o texto, estude o texto. Vote no texto, estude o texto. E assim sucessivamente. É isso que devemos fazer. Medita na lei dia e noite. Porque lá você vai ter uma experiência espetacular com o seu Criador. Eu afirmo. E último ponto. Sem a Bíblia não temos conhecimento algum sobre Deus e da sua perfeita vontade para o homem. Portanto, o conhecimento das Escrituras é necessário, pois é desse conhecimento que tomamos posse da vida eterna. Eu não vou ler esses textos aqui, porque eu já falei basicamente o cerne da vida eterna, mas eu vou comentar por cima. Temos que crer que Jesus veio como homem, morreu na cruz do Calvário, crer na sua justiça, crer em Deus, crer no Espírito Santo, viver em obediência, examinar as Escrituras Sagradas, e nisso tudo a gente vai ter a vida eterna. É um pacote. E a vida eterna, ela começa no aqui, no já, no agora. Não apenas no depois. É no já, agora. Uma posse presente que a gente tem. E que ela vai ser concretizada no seu âmbito perfeito no depois. Então, com isso, irmãos, medite na lei. Ela é necessária para você. Ela é necessária para mim. Ela é necessária para nós. Para a gente saber o que de fato Deus quer nas nossas vidas. Para saber o que de fato o eterno Ele quer para nós. A vontade de Deus, ela é boa e agradável.
ter certeza. Às vezes ela é contra as nossas vontades, ela é contra as nossas ideologias, filosofias, mas, meus irmãos, a vontade de Deus é tão perfeita, tão maravilhosa, que se a gente não tivesse pecado no Éden, a gente estaria vivendo uma vida no ápice. Mas Deus é tão misericordioso, a sua vontade é tão perfeita, que o novo céu e a nova terra vai ser algo superior da criação que Ele criou no Éden. Vai ser algo que eu e você estaremos lá com nossos corpos glorificados, incorruptíveis, vendo o próprio Criador, aquela coisa magnífica. João não teve nem palavras para poder descrever os céus e a terra que haverá, essa unificação do novo céu e da nova terra. Ele não teve nem palavras. Foi tão limitado o conteúdo que ele teve para poder demonstrar o quão maravilhoso é, que ele teve que pegar pedras preciosas, diamante, pedra de jasmim, ônix, jaspe. Isso é pouco para demonstrar a grandiosidade que Deus deu para nós, filhos de Deus, cordeiros juntamente com Cristo. É isso, a vontade do Pai, ela é perfeita e agradável. Vamos obedecer, vamos meditar dia e noite nas Escrituras, vamos de fato fazer a vontade do Eterno, vamos fazer de fato o que Deus quer, mas para isso vamos ler a Bíblia, vamos estudar, porque é dela que temos a vida eterna e é dela que temos a nossa convicção de que Deus é maravilhoso. Amém? Fique com Deus até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. E é nóis.